Nessa crise de conflito que nós temos tratado entre ter valores e viver numa realidade de outros valores, nós estamos expondo Colossenses capítulo 3 e entendendo essa crise a partir de dois verbos: despir e vestir. E são os verbos que o apóstolo Paulo usa: despir-se do velho e vestir-se do novo. E esse novo não é apenas um novo, é um novo que se renova, é um novo que se faz novo de novo. Dentro daquilo que o apóstolo Paulo nos orienta em Colossenses 3, do que nós devemos nos vestir, nós estamos agarrados no verso 13, já pelo terceiro domingo seguido. Quando eu digo agarrados é porque a gente não consegue andar. Gostaria de já estar terminando a exposição de Colossenses 3, mas ainda estamos apegados ao versículo 13. Porque o versículo 13 trata de algo que é extremamente complicado para as questões relacionais. Vamos ler juntos? Vamos lá? Perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Bom, eu disse para vocês na semana passada que hoje nós trabalharíamos com perguntas e respostas. Eu preciso pedir a vocês que me permitam abrir um parênteses, porque talvez aquilo que eu vou colocar nesse parênteses responda uma boa parte das perguntas, porque são coisas que nós acabamos não colocando nos últimos encontros. Então a gente precisa reforçar algumas ideias que talvez sejam a base das suas dúvidas, e depois a gente vai trabalhando as dúvidas que tiverem, ok? Se não houver tempo, não tem problema. Nós estamos aqui todos os domingos, né? Nós não temos pressa nenhuma de terminar. Não precisamos ir até 11 horas, meia-noite, porque não todas as perguntas vão ser respondidas hoje. Na vida as coisas são assim, a gente não consegue tudo na hora que quer, né? Então a gente vai comendo devagar. Meu avô tinha um ditado muito interessante, ele dizia: sopa quente se come pela beira, né? E perdão é um assunto que é sopa quente, então a gente precisa ir comendo pela beira. Então deixa eu abrir esse parênteses hoje. Vamos lá, Juju? Lembrar a vocês daquilo que a gente já trabalhou. Perdão, ou perdoar, no caso, vem da expressão karizomai, que é um verbo. Perdoando-vos uns aos outros, perdoar uns aos outros. É da mesma raiz da palavra graça, caris, e da mesma raiz da palavra dom, carismata. Favor oferecido gratuitamente, sem cobrança ou reconhecimento, que não impõe punição. Só aí a gente já desconstrói uma série de ideias que tem a ver com o perdão no conceito geral. Eu vou perdoar, mas você tem que me mostrar que você mudou. Eu vou perdoar depois que você se humilhar, porque aí você se humilha, você rasteja, e aí eu vou ver se eu te perdoo ou não. Eu tenho alguns amigos de seminário que às vezes ouvem as ministrações que são colocadas no YouTube, e um deles é um amigo há muito tempo, e ele diz: eu acho que você é maluco, porque você diz tudo aquilo que a gente pensa e não tem coragem de dizer. Mas não é isso que passa pela cabeça da gente quando a gente tem o conceito geral de perdão? Eu vou perdoar, mas o perdão tem que ser merecido. A pessoa que me ofendeu tem que fazer alguma coisa para mostrar para mim que ela mudou, para que eu a perdoe. Isso vai contra a ideia central do termo perdão. Perdão é algo que você oferece. Repita comigo: é algo que você oferece. Esses dias uma pessoa mandou para mim um videozinho do YouTube, né, que o título do vídeo era Pastor que manda repetir, né? Eu achei bem interessante aquilo, eu me senti um pouquinho aquele cara, né?
Às vezes a gente manda repetir que é para poder tentar gravar um pouquinho mais, repetir um pouquinho mais. Perdão não é algo que o outro merece. Perdão é algo que você oferece. Perdão é cancelar a amargura. Perdão é anular a ofensa. Perdão é jogar fora aquilo que te ofendeu. Perdão não é amnésia. Você encontra esse conceito a rodo. Quem perdoa, esquece. É impossível. E tem outro ditado que é interessante, que diz que quem bate, esquece. Quem apanha, não. Não é? Perdão não é você esquecer que foi ofendido. Perdão é você lembrar da ofensa sem que isso te machuque, sem que isso te amargure, sem que isso te gere cólera, ira, rancor, sem que você olhe e lembre e se sinta ofendido por aquilo que foi feito. É mais do que esquecer. É conviver com ofensa sem que ela te ofenda. Oi? Como que a gente faz isso? Da mesma forma como a gente come, como a gente toma banho, como a gente se lava e se limpa, como a gente arranca as remelas, as melecas, a cera do nariz. Do mesmo jeito. Como que você come? Você compra, prepara e degusta. Como você perdoa? Você entende a ofensa e joga ela fora. Mas como joga fora? Tem uma outra forma de jogar fora que não seja jogando fora? Você pode até me dizer que é difícil fazer, mas não é difícil entender. Passa, Juju. Eu queria ajuntar 3 textos nesse parênteses. Vamos lá? Vamos ler? Eu preciso que a gente leia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não quero estar aqui falando da palavra de Deus. Eu quero estar aqui para que ela fale com a gente. Entende a diferença? Eu não quero estar aqui interpretando a palavra de Deus, justificando a palavra de Deus. Eu quero que a gente sente aqui e receba essa palavra para a gente. Então é importante que a gente leia, porque ela é a palavra. Ok? Vamos lá? Juntos? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial, vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Como eu falei na semana passada e na semana retrasada, durante muito tempo eu vivi esse texto entendendo que isso era mais ou menos uma ameaça. Ou você perdoa, ou você não vai ser perdoado. Ou você perdoa, ou você não vai ser perdoado. Porque assim como você perdoa, você vai ser perdoado. Então se você não perdoar, babau, lascou tudo. Semana passada nós começamos a descortinar esse entendimento, não como uma ameaça, mas como um dispositivo. E esse dispositivo está no texto de Hebreus, capítulo 12, 14 a 15. Vamos ler juntos para a gente entender? Então vamos lá. Segui a paz com todos.
O autor de Hebreus deixa claro que a amargura faz 4 coisas. Quais são as 4 coisas? Três são mais visíveis. Isso. Se você tem amargura, você está privado da graça de Deus. O que é privação? O que é privação? É uma coisa que é impossibilitada. Mais do que isso, é uma coisa que impede. Privação é você não receber alguma coisa. Você é privado disso. A gente ouve muito isso de falar de privação de direitos. Quando a pessoa não pode desfrutar dos direitos a que ela tem, ou das situações que lhe dão direito. Entendem direito? Quando você se priva da graça de Deus, você retira algo, você se priva da graça de Deus. Aí dá para entender o dispositivo. Se eu perdoo, então eu libero, cancelo as amarguras. Se eu cancelo as amarguras, eu posso perceber a graça. E como o perdão tem a ver com graça, eu não tenho como receber perdão se eu estiver privado da graça de Deus. Então, na verdade, Jesus me ensina um dispositivo. Quando você perdoa, você cancela as amarguras. E se você cancela as amarguras, você consegue perceber a graça de Deus que me perdoa. Está claro isso? Mateus 18, o homem da dívida. Lembram? Nós falamos da dívida, falamos dos valores, fizemos os cálculos, lembram? Era uma dívida impagável. Aquilo que ele recebeu deveria trazer ao coração dele o mesmo sentimento de repartir. Assim como ele recebeu o perdão por uma dívida que ele não podia pagar e que ele não pagou, ele devia perdoar o outro, o seu conservo, que devia uma quantia muito menor, pagável. E o que aconteceu com aquele homem é que, não perdoando, ele se privou da graça. E o rei, ao saber o que ele fez, cancelou o perdão da dívida. Mandou que ele fosse preso, entregue aos verdugos, isso nós já tratamos, até que ele pagasse tudo o que devia. Como a dívida era impagável, entendem como o perdão é um dispositivo? Se eu perdoo, eu posso perceber a graça de Deus que me perdoou. Então, ao perceber essa graça que me perdoa, eu recebo perdão. Então, assim como Cristo vos perdoou, nós também devemos perdoar. E quando nós perdoamos, nosso Pai Celeste nos perdoa. Está claro? Há um terceiro texto nesse parênteses. Eu estou achando que esse parênteses está ficando grande demais, né? Mas vamos lá. Pode passar, Juju. Aí. Vamos ler? A história já é complicada, mas quando Jesus amarra o final da história, fica mais complicado ainda. Porque depois de dizer que o cara, ao não perdoar o seu conservo, foi um servo malvado, que o Senhor
revogou o perdão e o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Jesus tira isso da história e traz isso para o pessoal. Ele diz: assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Entendem o dispositivo? É mais ou menos aquilo ali. Vamos lá? Por onde vocês querem começar? Ofensa. É cíclico. Quando eu entendo a minha ofensa, só assim eu sou capaz de receber perdão. Quando esse perdão muda a minha privação da graça de Deus, e eu posso fazer como recebi, então eu sou capaz de perdoar. Quando eu perdoo, a percepção da graça se abre para mim, e eu posso reconhecer a minha ofensa, e então receber o perdão. Como recebi o perdão, eu posso ofertar o perdão, e ofertando o perdão eu fico livre da amargura, que me dá percepção da graça, que me leva a compreender a minha ofensa, e me faz receber o perdão de Deus. Eu recebi perdão de Deus, então eu tenho condição de perdoar o meu irmão, e quando eu perdoo o meu irmão, abre-se a percepção da graça. Entendem o dispositivo, como funciona? É cíclico. Quer quebrar esse ciclo? Quer quebrar esse ciclo? Tira o perdão. Se você não perdoa, você não tem percepção da graça. Se você não tem percepção da graça, você não tem consciência da sua ofensa. E isso faz com que você não receba consciência de perdão, e você seja incapaz, privado da graça de Deus, de perdoar. Como? Sim, a ofensa é amargura. Ofensa lê-se amargura. Está claro? Eu acho que com isso aqui eu respondi uma metade das dúvidas que tinham. Uma boa parte delas. Agora a gente vai fazer um hífen no parêntese para passar para um outro pontinho dentro do mesmo parêntese, que é uma coisa interessante que Jesus nos ensina. Vamos lá, Juju? Tá, pula o perdão total, pula esse perdão desvinculado, perdão limitado, perdão total. Vou voltar aqui, mas não agora. Vai lá. Vamos ler Romanos 12, 17 a 21? Juntos? A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós ou depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mal não vence mal. Ofensa não anula ofensa. Amargura não remove amargura. Se vence o mal com o bem. E aí Jesus abre o entendimento bíblico do perdão imposto por Jesus, ensinado por Jesus em Mateus 6. Ele se abre.
em dois aspectos. Vamos lá, Juju? Vamos ler o da esquerda? Conceder perdão. Está claro isso? Se eu perdoo, as raízes de amargura são removidas de mim. Eu posso perceber a graça. Eu perdoo. O que cancela a amargura é perdão. O que cancela a ofensa é perdão. Não tem outro caminho. Campanha não faz isso. Imposição de mãos não faz isso. Repreender demônio de ira não faz isso. A única coisa que remove ofensa e amargura é perdão. Mas aí Jesus abre uma coisa fantástica por meio do apóstolo Paulo. Aliás, o apóstolo Paulo abre uma coisa fantástica que Jesus nos ensina em Mateus 5. Na verdade é isso. Que é essa segunda coisa da direita. Qual é? Não tornar mal por mal é se prevenir contra a amargura. Se o perdão retira a amargura, quando eu aprendo a não devolver o mal com o mal, eu me vacino contra a amargura, porque eu não me deixo ofender. Como? Ah, tá. Porque você pode se irar, você não pode deixar que ela permaneça em você. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios: irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Em momento nenhum, ele diz que nós não devemos nos irar. O que a gente não deve é guardar a ira para o dia seguinte, porque ira guardada para o dia seguinte já não é mais ira, é amargura. Assim como comida guardada no forno para o dia seguinte já não é comida, é coisa podre. Nós não estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de perdão. Por enquanto nós não estamos tratando relacionamento. Eu acho que foi aí que eu confundi vocês na semana passada, quando eu coloquei o ensino de Kendall no meio da ministração, e ele deveria ser colocado no final. Aquele negócio de perdão desvinculado, perdão limitado, que é uma defesa que ele faz, olhando o perdão da ótica do homem, é que confundiu vocês. Eu vou entrar ali. Vamos entender essa questão de não deixar a amargura entrar. Porque mais do que ser capaz de remover as amarguras, é muito melhor não deixá-las entrar. Pensa, é melhor você tapar a goteira ou tirar a água da chuva toda vez que chove? Tapa a goteira. Melhor é aprender a não dar espaço para amargura. Melhor do que saber perdoar é saber não se ofender. Mas isso é possível? Mas é possível? Vamos ver o que Jesus diz? Mateus capítulo 5, de 21 em diante. Vamos lá? Vamos ler? Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso era o Mishnah, o Talmud e a interpretação da Torá. Tem muita gente que acha que quando Jesus disse ouviste o que foi dito aos antigos, ele está falando da Torá, da lei que foi dada ao povo de Israel e a Moisés. Não é da Torá que ele está falando. Não é da lei que o Senhor deu lá, na primeira aliança. Ele está falando da interpretação que os judeus davam a isso. Primeiro os hebreus, depois os judeus. Primeiro uma interpretação oral. Primeiro uma forma de dizer, a lei não diz o que ela diz isso aqui. E aí eles chamaram isso de Mishnah. Depois, não bastando a oralidade, aquilo que era consultado pela oralidade, eles resolveram escrever um livro chamado Talmud, que era a Mishnah transformada em interpretação escrita da lei. Então, quando Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, ele não está dizendo o que Deus disse a Israel, ele está dizendo o que Israel interpretou dessa lei, o que Israel deturpou dessa lei, o que Israel aplicou dessa lei de acordo com seus próprios conceitos. Porque quando o profeta fala da parte de Deus que a primeira aliança foi invalidada,
Foi isso que Israel fez. Israel transformou a aliança de Deus, que era um padrão para um relacionamento, numa série de regras, de imposição de cumprimento, ético e moral. E a lei nunca foi um ensino ético e moral, sempre foi um padrão espiritual. Está respondido? Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que se encolerizar contra seu irmão. Eu trouxe essa versão porque esse sem motivo aí é a interpretação que não existe no texto. O texto diz: qualquer que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Tem esse negócio de com motivo, sem motivo, por motivo, com motivo, não motivo, tem motivo, nada disso. Qualquer um que optar pela amargura diante da ofensa será disciplinado, porque juízo e disciplina para Deus são a mesmiciricíssima coisa. Quando Jesus fala sobre disciplina, sobre juízo, e quando a gente retoma os textos do Antigo Testamento, nós vamos ver que todos os juízos de Deus eram para disciplina. Há um momento em que o Senhor está disciplinando Israel, arrancando Israel da sua terra, levando Israel cativo e escrevendo para ele: pois eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. No mesmo momento em que estava aplicando o juízo. Então juízo não é para destruir, juízo é para disciplinar. Juízo é para corrigir. Deus não é um sádico que mata homens como um menino brincando com uma lente de aumento no sol. Pss, pss, pss. Não é. Toda a disciplina dele, todo o juízo dele é como o pai que corrige ao filho que ama. Todo juízo para os seus filhos é um juízo de disciplina. Para os outros é resultado da sua justiça. A justiça será sem misericórdia para quem não tiver misericórdia. Aprendi com Kleber que a ira de Deus tem uma taça, uma medida, e que ela não se derrama até o tempo onde essa taça se enche. E o tempo de enchimento dessa taça são as oportunidades que Deus dá. É incrível isso. Um dos povos mais sanguinários da história, que atingiu Israel por um juízo de Deus, os assírios, que matavam os velhos, estupravam as mulheres, levavam cativos os homens adultos com força de trabalho, e escravas as crianças. Foi a esse povo que o Senhor mandou Jonas pregar. E a palavra que Jonas tinha era uma palavra de juízo, mas para Nínive foi uma palavra de disciplina. Porque sabendo tudo aquilo que os assírios fizeram, Jonas passava pela cidade e dizia: 40 dias e Deus vai passar o rodo em vocês. 40 dias e isso tudo vai ser subvertido. 40 dias e o bicho vai pegar para vocês. Era uma palavra das mesmas que Israel ouviu. Quantas? Mas o povo que dizia que tinha a lei de Deus não ouvia. E os ninivitas, assírios, cruéis, o rei disse: que palavra é essa? Vamos nos arrepender. E colocou todo mundo em saco
e cinzas. Era uma forma de mostrar arrependimento. Vestiram roupas de saco e deitaram na cinza. O texto diz que até os animais foram obrigados a fazer isso. Entendem o que eu estou dizendo de juízo? Uma palavra de juízo, ela é juízo, se cumpre. Mas ela é uma palavra de disciplina, porque nos dá a oportunidade de mudança. É extraordinário o que Deus faz. Vamos continuar, Juju? Juntos? E qualquer que disser a seu irmão, raca, aí eu coloquei lá um asteriscozinho. O que é rasca? O que é raca? Disse de uma pessoa sem importância, insignificante, a quem se despreza. Não é louco, no sentido de uma pessoa que perdeu o juízo. É desprezo. Jesus diz: e qualquer que desprezar o seu irmão será réu de um juízo ainda maior. Vamos continuar? Ouviste, vamos lá, vamos ler juntos? Ouviste o que foi dito aos antigos. O indivíduo que ama o seu inimigo, que ora pelo que te persegue, que faz bem ou que te faz mal, é um boca aberta. Nos valores da nossa realidade, é um banana. Nos valores do reino, é alguém que aprendeu a não se ofender. Bate numa face, oferece a outra. Arranca a camisa, ele entrega a jaqueta. Esse andar uma milha, eu já expliquei algumas vezes isso, mas vou explicar de novo. Não é a questão de você andar caminhando, passeando, uma bela noite de verão, não é. Isso era um imposto compulsório que todo romano poderia impor aos judeus. Então os soldados romanos vinham das batalhas com aquela tralha de guerra, escudo, espada, aquela tralheira de guerra, um monte de coisa. E ele encontrava com um judeu no meio do caminho e ele dizia: você é judeu? É. Então eu vou te impor um compulsório. Você é obrigado a carregar o meu peso por 1000 passos. Se um romano tivesse que fazer uma mudança, ele não contratava chapa. Ele chamava uns 8 ou 10 judeus e diziam: andem 1000 metros. Depois ele pegava mais uns outros judeus e dizia: agora mais 1000 metros. E um pouquinho mais, e mais 1000 passos, até que ele transferisse
toda a sua mudança, porque era imposto compulsoriamente. Era algo que o indivíduo era obrigado a fazer por ser judeu a um cidadão romano. Então nós não estamos falando de um processo de caminhar batendo papo, nós estamos falando de um processo de humilhação, nós estamos falando de um processo de privação, de dizer não, de direitos e de liberdade, de ter que parar tudo o que você está fazendo para carregar o que é do outro por 1000 passos. E Jesus diz: não ande apenas os 1000 que Ele te obriga, ande mais 1000 passos, para você provar para Ele que você não fez de coração amargurado. É incrível o que Jesus propõe. Quando você pensar que alguém já te obrigou a andar o suficiente com Ele, lembre que talvez você tenha que andar a 2ª milha. Quando você achar que todas as humilhações foram suficientes, lembre que Jesus manda que você caminhe uma 2ª milha. Isso não é ser boca aberta, não é ser banana. Isso é ser vacinado contra a amargura. Nós vamos voltar aqui, porque a gente precisa entender isso. Você pode até não gostar do que eu estou falando, mas não pode dizer que Jesus não disse. Você pode até estar dentro do seu coração remoendo de vontade de me dar um soco no nariz, não é? Para dizer assim: quero ver se você faz. Se eu dou conta ou não dou conta, isso tem a ver com a minha limitação, não com a ausência da verdade. Tem uma coisa que eu quero dizer para vocês: se tem alguém que precisa disso, para não ficar atravessando o sinal vermelho e batendo em moto dos outros, sou eu. A ira é um luxo que eu não posso me dar. Mas eu ainda estou com vergonha, depois eu falo sobre isso com vocês. Quase falei, quase que me traí. Está claro isso? A gente vai voltar e expor alguns detalhes. Agora, Juju, vamos lá nos benditos perdões de Kendall. Oh, arrependimento de ter colocado isso. Vamos lá. Esse livro, o pastor T.R. Kendall, R.T. Kendall, ele vai falar sobre alguns tipos de perdão, mas é importante você saber que quando ele trabalha a perspectiva de perdão, ele não está dizendo se é certo ou se é errado. Ele está descrevendo os tipos de perdão que ele encontrou nos processos de contato com as pessoas. Não é uma questão de ser certo ou errado. Ele diz como que essa questão do perdão se processa nos relacionamentos. Está claro isso? Que nós não estamos dizendo que isso é o certo ou que isso é o errado. Nós estamos dizendo que isso é o que acontece. E ele analisa o que acontece nos relacionamentos a partir da amargura. Ok? Então ele chama isso de, primeiro, perdão desvinculado. O que ele chama de perdão desvinculado? O sentimento hostil, a amargura é removida, mas o relacionamento não é restaurado. Já viu isso? Eu já vi isso aos montes. A pessoa diz: perdoei, mas não quero papo, não quero conversa. Você já viu? Já ouviu gente falar assim? Então o que não tem razão. Existe um tipo de perdão que as pessoas acreditam que é esse. Certo? Existe o segundo tipo de perdão, que é o que ele chama de perdão limitado. Esse aí é um pouquinho mais suave. Por quê? Porque o sentimento hostil pode ter sido removido, a amargura foi removida, o relacionamento fica sem profundidade. A amargura mata a afinidade e a confiança. Então eu perdoo, mas não vou dar a chance da pessoa fazer de novo. Já ouviram pessoas dizerem isso? Então o Kendall tem razão quando ele analisa que esse é um tipo de perdão que as pessoas processam. Esse talvez seja o mais comum de todos eles. Eu perdoo, mas não quero graça.
Eu convivo, eu até cumprimento. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Paz, meu irmão. Né? Eu uso a religião, graça e paz. Deus te abençoe. Mas o irmão lá e eu cá, tem relacionamento, mas esse relacionamento tem limites. Já viram isso? Então, quando o Kendall analisa perdão, o pastor R.T. Kendall analisa o perdão a partir dos relacionamentos, ele identifica isso com correção. Aí ele diz que existe o terceiro tipo de perdão, que é um perdão onde o sentimento hostil é removido e o relacionamento é restaurado, tornando-se igual ou melhor ao que era antes. E ele chama de perdão de coração. Esse é o perdão que Jesus Cristo nos oferece. Esse é o perdão que recebemos por graça, que nos torna, cria conosco um relacionamento superior ao que Deus tinha com Adão, antes de Adão pecar. Porque o homem recriado é feito à imagem do último Adão, é espírito vivificado. E o homem sem Deus, ele é feito à imagem de Adão, alma vivente. Quando nós recebemos o perdão e a vida de Deus em nós, a obra completa da cruz de Cristo, na morte e na ressurreição, então nós recebemos uma restauração de relacionamento que é mais profunda do que Adão, antes de pecar, sonhou em ter. O homem recriado, ele tem um relacionamento com Deus por meio do Espírito, muito mais profundo do que Adão tinha. Porque Adão poderia até conversar com Deus face a face, mas nós temos o Espírito que vive dentro de nós. A casa somos nós. E ele não fala no ouvido, ele fala no Espírito. Entendem isso? Entendem que o perdão oferecido por Jesus ao pecado, ele nos torna, nos propõe um relacionamento mais profundo do que o relacionamento que Adão tinha com Deus antes de pecar? Isso nós vamos abrir na próxima semana. Vamos abrir o texto de Romanos 5 e vamos abrir o texto de 1 Coríntios 15. Ok? Eu não quero que vocês se aprofundem nesse entendimento, porque a gente vai destroçar isso aí um pouquinho mais, esmiuçar, quebrar miudinho. Aquela questão de que por uma ofensa entrou o pecado, mas pela justiça de um todos foram justificados. Tá certo? Agora, irmão Roque, o irmão pode falar. Fale no microfone, irmão Roque. Vamos lá. Às vezes eu tenho um problema com uma pessoa que ele sumiu, e daí? Não tem tempo de eu pedir para ele perdão. Então eu vou lhe responder com o quarto tipo de perdão. Olha lá. Perdão total, em que o relacionamento não pode ser restaurado. Não pode ser restaurado por dois motivos. Primeiro, porque o ofensor já morreu. Já partiu dessa para melhor. E aí não tem como você restaurar relacionamento com quem morreu. Porque se você fizer isso, você quebra um outro princípio de Deus, de ficar conversando com mortos. Né? Esse é um ponto muito interessante. Tem amarguras que não deixam a gente ficar livre dos mortos. As pessoas já não estão convivendo conosco, mas nós nos sentimos presos à lembrança deles. Já se sentiram assim com relação a alguém? Eu já me senti com relação a uma pessoa até que eu o perdoei. Já se sentiu assim? Não? Que bom. Porque é um sentimento horrível, de você não ter como restaurar com a pessoa, de você não ter como conviver, compensar o tempo que você perdeu. Eu tinha um colega de seminário que a gente nunca concordava em nada. Se eu dissesse é branco, ele dizia é gelo.
Eu dizia, mas branco e gelo é a mesma coisa. Ele dizia, vírgula, branco é branco, gelo é gelo. E se eu dissesse, é branco, e provar que era branco, ele vai dizer, pode até ser branco, mas é neve. Branco neve, não é branco puro. E nós vivemos uma boa parte do nosso relacionamento assim, discordando sobre quase tudo. Um dia ele sofreu um acidente, foi para casa super bem, tranquilo, e no outro dia teve uma hemorragia interna e faleceu. Eu nunca pude dizer para ele que não fazia a menor diferença se o branco era gelo, era neve ou era, sei lá, cinza. Eu nunca tive a oportunidade de conviver com ele para dizer, que legal, concordamos em alguma coisa. Você pode dizer, mas isso é uma coisa tão pequena. Cara, desculpa, mas para mim não é pequeno. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de não discordar dele tantas vezes, por tanta bobeira, por tanta tolice. Às vezes só para provocar, sabe? Às vezes eu sabia que ele estava certo, mas sabe quando eu ia dar o braço a torcer? Nunca. Eu fico lembrando dele dizendo, por que eu não dei o braço a torcer? Que diferença isso faria? A gente poderia conviver melhor. Bom, isso é só uma viajada. Mas ele mostra isso, que há situações em que a gente perde a oportunidade de restaurar o relacionamento antes que a pessoa se vá. Eu vigio todos os dias para não ter isso com meu pai e minha mãe. Porque há uma palavra interessante que foi dita pela boca de uma pessoa que nem imagina o que ela cantou. Mas isso mexeu comigo com tanta força. Uma musiquinha que virou meme na internet. A última frase dizia, porque a vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro. Prestes a partir. Vocês não imaginam como isso mexeu com meus valores. De nunca mais perder oportunidades. Se vocês querem saber se eu babo meus pais, demais da conta. Porque eu tenho que babá-los agora. Quando a gente se desentende, a gente pede perdão é na hora. Porque eu não vou deixar para amanhã, porque eu não sei se vai ter amanhã. Se eu puder fazer alguma coisa por eles, eu vou fazer hoje. Porque eu não sei se eu juntar 5, 6 meses eu vou poder fazer. Entendem? Nossa rebelião como filhos, nossa braveza como filhos, nosso questionamento como filhos, papai não entende nada, mamãe não entende nada. Você só vai dar valor quando a trem-bala passar, parceiro, e você não tiver como voltar atrás. Tanta arrogância com o esposo, tanta arrogância com a esposa, tanta arrogância com os familiares, ajuntando coisas para si, comendo ovo frito e arrotando caviar. Nada disso tem valor quando a gente perde quem a gente ama. Perde as oportunidades de dizer para eles que eles são importantes, enquanto eles podem te ouvir, enquanto eles podem te abraçar. Estão entendendo? Isso é um parêntese dentro de um parêntese dentro de um parêntese. Outro tipo de relacionamento. Acabou a máquina, cara? Acabou a máquina? Ih, lascou.
Não, não, Juju, você vai para onde? Não. O outro tipo de relacionamento que não pode ser restaurado é quando a pessoa ou o ofensor não quer. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas tem pessoas que você perdoa e a pessoa não quer conviver com você. Você tenta, você insiste e ela sempre te corta. Só há duas razões para não manter relacionamento com perdão total. É quando a pessoa já se foi, ou quando ela não quer. Eu já tive as duas experiências. Também tem pessoas a quem eu perdoei, que elas não querem me ver nem pintado de ouro. Tem pessoas que comeram no meu prato, que me odeiam. Mas eu não sou escravo da amargura, por nada que elas me fizeram. Mas respeito o fato delas não quererem conviver comigo. E tem uma outra coisa que a minha experiência pessoal me ensinou. Eu nunca revido um comentário. Quando alguém me disse que alguém disse, está dito. Eu não vou conseguir recolher isso. Então o que vai adiantar eu comentar o que foi comentado? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Quanto menos pontos você aumentar, menos longe a conversa vai. Porque infelizmente tem pessoas que se alimentam disso. Elas chegam para mim e dizem assim, chegam para você e dizem assim, o que você pensa da Berenice? Berenice? Berenice. Aí eu chego para a Berenice e diz assim, você sabe o que ela pensa de você? Isso, Berenice. Então quando alguém me diz que alguém disse alguma coisa a meu respeito, não faz a menor diferença. E quando alguém me diz alguma coisa, eu vou decidir se eu quero ou não ouvir. Porque eu também sei fazer ouvido de porta. Porque você... Sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Lembram dos pinguins de Madagascar? Você pode achar engraçado, mas é sábio. A ofensa está vindo? Tá. Faça o quê? Não devolva o mal com o mal. Se você não tem condição de fazer o que é bom, ignore o mal. Sorria e acene. Nós não estamos dizendo, e o pastor R.T. Kendall não está dizendo que esses são os tipos de perdão viáveis. Ele está dizendo que esses são os tipos de perdão que ocorrem nos níveis de relacionamento. Onde o relacionamento é quebrado, onde o relacionamento perde a consistência, onde o relacionamento pode ser melhor até do que já foi, e quando você não tem como reconstruir o relacionamento, porque a pessoa morreu ou porque a outra pessoa não quer. Respondi sua pergunta? Veja só, mas é claro, o que o pastor Kendall está dizendo não é que ele entende que esses tipos de perdão funcionam. Ele entende que esses tipos de perdão ocorrem. Só que o que ele defende está na capa do livro, é perdão total, é remoção completa da amargura e da ofensa, para que o relacionamento seja igual ou melhor. Isso é o que ele ensina. Ele só analisa como que esse conceito de perdão se manifesta nos relacionamentos. Eu achei interessante porque todos nós vivemos com isso. Todos nós já sentimos isso. Todos nós já vimos isso acontecer em outras realidades, com pessoas que a gente convive. Mas o perdão que Jesus descreve para nós, perdoai as vossas culpas uns aos outros, é esse terceiro. Volta aí, Juju. É o perdão que remove a ofensa, é o perdão
que remove a amargura é o perdão que restaura relacionamento. Porque nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus. Tal qual Ele é, somos nós também neste mundo. Se alguém diz estar nele, deve andar como Ele andou. Como que a gente poderia perdoar de forma diferente? Nós temos que perdoar com o mesmo perdão que somos perdoados. Qual foi o perdão que Deus nos perdoou? Um perdão que Ele diz, não, chega aí, mas eu não quero muito papo com você. Esse foi o perdão que Jesus te ofereceu? Foi o perdão que Jesus te ofereceu? O perdão que Jesus te ofereceu foi esse? Não, vem, vamos ter um relacionamento, mas a meia boca. Eu faço uma gracinha de vez em quando, eu dou uma bencinha de vez em quando. Uhul. Você se satisfaz com um negocinho à meia boca e a gente fica bem. Foi esse o relacionamento que Ele te propôs? Não. Deus está morto? Não. Então só nos resta entender que o tipo de relacionamento que Jesus nos deu, com o tipo de perdão que Ele nos deu, é o perdão que elimina a ofensa, remove a ofensa e restaura os relacionamentos. E se você me dizer, o que você ensina, qual é o ensino bíblico? É perdão total. Perdão que remove a amargura, remove a ofensa e restaura o relacionamento. Porque nós devemos dar aquilo que recebemos. Não, é decisão. Entenderam a pergunta da Lilian? Ih, ela vai ficar amargurada comigo porque eu esqueci o nome dela. Ela perguntou, mas o perdão não pode ser processo? Como assim perdão pode ser processo se o perdão é uma decisão? Tipo assim, eu tô, mas aí eu vou chegando, aí eu vou chegando, aí eu vou chegando. Aí você está associando o perdão aos seus sentimentos. A minha capacidade de aceitar a pessoa, a minha capacidade de ir esquecendo o que ela fez, a minha capacidade de não pensar mais no que ela fez, a minha capacidade de até aceitar o que ela fez, a minha capacidade de não pensar mais no que ela fez, perdoei. Isso não existe. Isso não é perdão. Isso é o que a gente cria para o nosso conforto. Isso não é perdão, não é assim que Deus faz. Jesus olhou para mim, pecador, e disse, bom, hoje eu vou me encarnar, amanhã eu vou morrer na cruz, aí depois eu vou ressuscitar, e você vai vendo aí. Aí uma hora eu mando o Espírito chegar, soprar em você. No outro momento o Espírito vem, pula dentro de você, você nasceu de novo. Perdão total. Foi assim? Não, não foi assim. Lilian, preste atenção numa coisa. É complexo trazer a vida de Deus para dentro de nós. Sabe por que você está em crise? Porque você está viva. Morto não tem crise. Quem ouve isso e acha que está tudo bem, ou perdeu a sanidade, ou não compreendeu absolutamente nada, porque isso é um desafio para o meu orgulho, isso é um desafio para a minha prática, isso é um desafio para a minha maneira de agir no dia a dia com as ofensas que eu recebo. Entendem o que eu estou dizendo? Isso é o que eu tenho que vestir. Eu luto para me vestir disso. E se você não tivesse essa crise, você não seria honesta. Você estaria vivendo na vaga da religião. Sabe o que é a vaga da religião? Eu perdoei, está tudo bem, ele está lá e eu estou aqui. Não, eu vou esquecendo, eu vou deixando a coisa. Não negocia isso. Porque isso não se negocia. Por mais que eu consiga dizer, eu não consigo. Eu não consigo é aceitável, eu negocio não. Entendem o que eu estou dizendo? Eu não consigo é aceitável, mas eu negocio não. Eu preciso que o Espírito me ajude nisso, é aceitável. Não, eu vou vendo como é que fica. Não. Isso é o que a religião propõe. Ao invés de dar perdão, a gente faz uma campanha de libertação da amargura. Aí a gente vem, ora por todo mundo, estende a mão, nego cai, nego pula, nego grita, unge, vai para casa com as mesmas amarguras que estavam lá. Agora está embaçado, sabe por quê? Porque está vacinado. Porque a gente chega e fala de perdão, você diz, mas eu já perdoei, eu fiz uma proclamação pública de perdão. Mudou o relacionamento? Não. Sabe o que você tem? Nada. Ainda nada. Entendem o que eu estou falando? Não é um rito, não é uma mágica, não é um pozinho mágico. Está claro isso aqui?
Você pode até entender, é difícil, é um conflito entender isso. Que seja, porque a crise é para quem está vivo. Se você olhar nos meus olhos e dizer assim, perdão total é mole para mim, das duas uma, ou você é mentiroso ou você não entendeu nada. Não, perdão total? Isso é tiro de letra. Jura? Perdão total? Mato no peito, ponho no chão. Jura? Porque para mim não é assim, para mim é crise. Porque eu estou vivo. Porque eu quero ser parecido com Jesus. Porque eu não negocio, Lília. Eu não negocio. Eu posso até não conseguir, mas eu não quero negociar. Graças a Deus. Me entendeu? Entendo a sua crise, porque eu sou igualzinho você, sanguíneo igualzinho, melancólico igualzinho. Tá claro? Fechou o parênteses. As perguntas ficam para a semana que vem.